Graça e paz. Primeiramente, eu ia pedir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar, falar mais da palavra de Deus, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar sobre três coisas que o Senhor tem nos direcionado, tem feito a igreja entender nesse tempo de alinhamento. São três coisas básicas que a igreja precisa entender, a igreja precisa viver. É preciso tratamento, entendimento e crescimento. Essas três coisas com certeza vai fazer a igreja chegar no nível que o Senhor Jesus quer que a igreja chegue. Há um nível de unção, há um nível de poder para a igreja ser usada, que já foi derramado. Ele não vai derramar, ele já derramou. A palavra diz que quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Então o dom já foi dado, existe um dom na sua vida. E cabe a você descobrir em Deus qual é o seu dom. Não pedir um dom, descobrir em Deus qual o dom que ele quer e vai te usar nesse tempo. A palavra de Deus em Efésios, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Primeiro temos que entender, são 5 dons ministeriais. Existem os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que são os dons de cura, de profecia. Mas eu quero meter aqui nos dons ministeriais. Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o Senhor deixa claro, a palavra de Deus deixa claro, que os 5 dons ministeriais é para aperfeiçoamento dos santos, para cuidar, para aperfeiçoar pessoas que já servem a Deus, pessoas que já levantaram a mão, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador. Você vê que essa carta ela é para a igreja de Éfeso. A carta foi direcionada para uma igreja que já estava estabelecida. E ela serve para os nossos dias hoje. Então, a primeira coisa é o tratamento. A igreja, muitas vezes, não avançamos como igreja por não aceitar o tratamento de Deus. Precisamos ser tratados por dentro. Mas a religião, ela nos ensinou muito a cuidar do exterior. Você muda de roupa, você bota a Bíblia debaixo do braço e é o suficiente. Você muda algumas coisas, modo de falar e pronto. Só que isso são aparências externas. E Deus ele quer tratar primeiro por dentro. E por falta desse tratamento interior, da cura interior, de Deus tratar os corações, da igreja deixar-se ser tratada ao coração, muitas vezes não avança. O tratamento ele é necessário. Em Jeremias 8:22, a palavra diz: o Senhor fala pela boca de Jeremias: não há bálsamo em Gileade, por acaso não há lá médico? Então por que não se dá cura da filha do meu povo? Então o Senhor pergunta, é claro que ele sabe. E certa vez eu orando, Deus falou muito, ministrou muito sobre isso comigo. Porque a cura não se dava porque o povo, ele se recusava a receber o tratamento. Ele se recusava a receber a cura. Não era por falta de médico, não era por falta de remédio, não era por falta do bálsamo. No dia de hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo ele quer tratar nossas vidas. O Senhor Jesus ele quer nos curar por dentro, tirar as mazelas, o que nos atrapalha de um crescimento, de desenvolver espiritualmente. Ele quer nos tratar. Mas muitas das vezes temos o coração endurecido e não deixamos. Mas o recado de Deus hoje para nossas vidas é esse: deixa o Senhor Jesus tratar o teu coração, cuidar de você por dentro, deixa Ele tratar o seu interior, tirar os sentimentos de mágoa, de culpa, de frustração, de decepção, coisas que está dentro dos nossos corações que às vezes impede um avançar no Senhor. Mas Deus te chamou para coisas grandes nesse tempo, creia nisso. Então deixa o Senhor te tratar e você vai sentir a diferença. Então a primeira etapa é o tratamento. A segunda é entendimento. Não adianta a gente crer em Jesus, saber o que Jesus quer, mas não entender o propósito. Existe um propósito na minha e na sua vida. Se assim não for, já estaríamos na glória. Porque em
Em Salmos fala, Salmos 116:15, fala que é precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sendo assim, quando um santo, uma pessoa morre salva, é prazeroso para o Senhor. E se você levantou a mão para Jesus, você serve o Senhor e está vivo até hoje, creia que há um propósito na tua vida. E você precisa entender isso. Eu preciso entender que há um propósito na minha vida. Em Isaías 43:10, a palavra diz: Você é meu servo a quem te escolhi. Você é minha testemunha, vocês são minha testemunha. Meu servo é quem escolhi, para que saibais, me criais e entendais. No caso, a ordem, me criais, entendais, para que saibais que eu sou o Senhor, e não há outro antes de mim. Então adianta crer, saber e não entender. Quando você entende que há um propósito, há um ministério que já foi escolhido, o ministério ele já existe. Deus não te dá um ministério, Ele dá você para um ministério, porque os ministérios eles já existem. Então é assim que funciona. Mesma coisa a questão de dom. A gente às vezes aprende a orar pedindo dom. Deus já derramou dons na igreja. A gente tem que orar pedindo a Deus para descobrir qual o dom, qual o talento que Ele quer nos usar. E quando a gente entende isso, a gente começa a fluir mais em Deus. É claro, passando primeiro pela etapa do tratamento. Porque Deus também não tem como Deus derramar coisas grandes em corações que não foram tratados. Então há uma etapa. Você sendo tratado, você vai ser usado, porque Deus vai fazer você descobrir os dons. Você com busca, com vida com Deus, você vai entender que existe algo de Deus na sua vida. E, é claro, o crescimento. Quando você entende isso, você começa a crescer espiritualmente. Começa a ter uma visão mais espiritual das coisas. Não é espiritualizar tudo, mas começa a entender que existe um mundo espiritual, tão real quanto o mundo físico. E que o mundo espiritual é que rege o mundo físico. E aí quando você começa a entender isso e crescer no Senhor, acontece igual aconteceu em Coríntios, quando Paulo fala, 1 Coríntios 13, o versículo 11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas depois que eu passei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino. É claro que Paulo está falando espiritualmente, porque ele como um novo convertido, isso acontece com a gente. Novo convertido, a gente faz algumas coisas que é própria de menino. Deus ele até aceita, porque somos meninos, novos na fé, estamos nos alimentando do leite espiritual. Mas é o tempo de crescer, há tempo para todas as coisas. E é o tempo de crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. Foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele passou a ter a maturidade espiritual, ele passou a ter revelações tremendas, a ponto de ir ao terceiro céu. São coisas tremendas. Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo, tudo debaixo de revelação. É um homem que tinha sabedoria, segundo ele mesmo fala na palavra, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era fariseu dos fariseus, zeloso pelo que tinha aprendido no farisaísmo. Porém, quando ele reconheceu Jesus, que os olhos dele foram abertos, ele foi crescendo no Senhor, ele passou a pregar o evangelho de poder de Deus, de revelação. Ele fala que ele pregou com demonstração de espírito e de poder, para a fé das pessoas não se apoiar em conhecimento humano. Conhecimento na vida de Paulo não era o que faltava, mas ele preferiu ir debaixo da revelação de Deus. E isso Deus só dá para pessoas crescidas, que sabem o que vai fazer com a revelação. Então que eu e que você entenda e guarde no coração essas três etapas: tratamento, entendimento e crescimento. Nos avaliar. Você avalia você mesmo e fala: Senhor, eu estou em qual período? Eu estou no período de tratamento, eu preciso ser tratado. A verdade é que o tratamento ele é eterno. Sempre vamos precisar de tratamento. Nunca vai chegar um nível, enquanto estivermos aqui na Terra, que não precisamos ser tratados. Sempre há áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. E assim a gente vai ter entendimento do que o Senhor quer e vamos crescer espiritualmente. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Creia nisso, deixa Deus te usar. Você está sendo tratado, transformado para impactar uma geração. Creia nisso, receba essa palavra em nome de Jesus. Paz.